Olá, pessoal do 7º ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a residente Kátia e juntamente com a Sirlene e com vocês também, hoje abordaremos o tema de máquinas simples. Então, vamos lá? Bom, mas você sabe o que são máquinas simples? Na verdade, quando ouvimos ou falamos em máquinas, logo pensamos em objetos complexos. Por exemplo, máquinas de lavar roupa, o motor de um automóvel, máquina de cortar grama, liquidificador, entre outros. Mas máquinas simples são simples mesmo. Então vamos entender melhor? Bom, o homem, ao longo de sua história, desenvolveu artifícios que o ajudassem em seu trabalho, assim reduzindo o seu esforço físico com o menor gasto de sua energia. E os primeiros artifícios foram a alavanca, a roda e o plano inclinado, que por sua simplicidade ficaram conhecidos como máquinas simples. As máquinas simples são instrumentos ou objetos que auxiliam ou facilitam o trabalho do ser humano no dia a dia, como exemplos, a tesoura, pinça, martelo, o parafuso, rampas. São diversas as máquinas que facilitam o nosso trabalho no dia a dia. Relembrando, as máquinas simples são classificadas então em alavancas, rodas, roldanas ou polias, plano inclinado ou rampas. Bom, a alavanca ela foi descoberta por Arquimedes, que ficou famosa pela frase em que ele afirmou: "Dê-me um ponto de apoio e levantarei o mundo". Na verdade, o que Arquimedes quis dizer é que se utilizassem alavancas e roldanas, poderia sim levantar ou mover um objeto super pesado, com uma força mínima, uma força bem pequena, ou seja, uma força bem menor que o peso do objeto. Arquimedes, então, moveu um navio, utilizando o sistema de roldanas. Sem essa máquina simples, somente um grande número de homens moveria esse navio. Sendo assim, a alavanca é uma haste rígida, podendo ser uma barra de ferro, madeira ou de qualquer outro material resistente. Então, as alavancas são caracterizadas por 3 elementos básicos: o ponto de apoio, a força potente e força resistente, sendo o ponto de apoio que é onde a alavanca se fixa, podendo girar ou se movimentar. E a força potente é o local onde aplicamos uma força num determinado objeto, quando estamos utilizando ele. E a força resistente é o local que recebe a força aplicada. As alavancas, elas são instrumentos que facilitam o nosso trabalho no dia a dia, a realização deles, como elevar, movimentar, cortar e apertar. E há 3 tipos de alavancas: as interfixas, as interresistentes e interpotentes. As interfixas é onde o ponto de apoio fica entre a força potente e a força resistente. As alavancas interresistentes são aquelas em que a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. E nas alavancas interpotentes, a força potente ela se encontra entre o ponto de apoio e a força resistente. Alguns exemplos de alavancas interfixas do nosso dia a dia. Observe as características
que as definem por alavancas interfixas. Por exemplo, a tesoura, ela é uma alavanca interfixa e observe a imagem. Ao meio dela há um parafuso, que é o ponto fixo, ou seja, o ponto de apoio. E nela está marcado pela letra A, que é de apoio, e em seu cabo onde aplicamos a força potente pela letra P, e na extremidade dela, a letra R de força resistente. Vamos pensar. Imagine, você sozinho poderia mover ou levantar uma rocha que seja mais pesada que você, ou seja, bem grande? Não. Então, mas com o auxílio de uma alavanca, com certeza você conseguiria sim, ao contrário de uma gangorra, que precisa de pesos iguais para se levantar, para manter um equilíbrio. Por exemplo, se a pedra pesar 200 kg, você não precisará de uma força ou peso de 200 kg para movê-la, pois basta você mover o ponto de apoio, porque quanto mais longe aplicar a força potente com relação ao ponto de apoio, mais fácil será o seu trabalho, sendo menor o seu esforço físico para mover a pedra. Alavancas interresistentes. Exemplos: abridor de garrafa, carrinho de mão ou carriola, quebra-nozes. E observe as características. A força de resistência está no meio, entre o apoio e a força potente. Alavancas interpotentes. Exemplos: a vassoura, a pinça, o cortador de unha, a pá ou ferramenta de cavar. Observe que neste tipo de alavanca, a força potente fica entre o apoio e a força resistente. Bom, são máquinas simples que facilitam o nosso trabalho no nosso dia a dia. Olá, turma! Espero que estejam todos bem. Eu sou a residente Sirlene e vou falar um pouquinho sobre as máquinas simples com vocês, tá bom? Então, o que são máquinas simples? Elas são instrumentos que servem para facilitar a realização de um trabalho e funcionam por sua capacidade de alterar forças, né? Graças às máquinas simples, as nossas atividades do nosso dia a dia, nós fazemos elas usando menos esforço, tá? Um exemplo, de máquinas simples são as roldanas, que são tipos de rodas utilizadas em máquinas para direcionar a força feita sobre determinados objetos. As roldanas, elas também são chamadas de polia e são tipos de rodas utilizadas em máquinas para direcionar a força feita sobre determinados objetos por meio de fios, cordas ou cabos, de modo que seja possível desviar a trajetória ou até mesmo levantá-los, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Elas são utilizadas na construção civil, na composição de motores, aparelhos de academia, entre outros. E podem ser de dois tipos. As roldanas, elas podem ser fixas ou móveis. As roldanas, então, elas facilitam a realização de tarefas, de deslocar objetos com menor esforço, tá? Eu coloquei aqui essas imagens para vocês, poderem observar. Aqui na imagem 1, por exemplo, se você precisasse levantar uma pedra e não tivesse nenhum mecanismo para ajudá-lo, poderia utilizar as suas forças. Quanto mais forte você for, mais fácil seria, não é mesmo? Levantar a pedra. Mas e se não fosse?
né? Você precisaria então de algo para te ajudar. Talvez uma corda passada por um galho, igual vocês podem ver na imagem 2, né? Te ajudaria. Mas também logo, né? Não daria mais certo. Olha aqui como vocês podem ver na imagem 3, né? A corda acabou arrebentando. Então, para resolver isso, você poderia usar uma roda com um sulco e que fosse fixada de forma que pudesse girar e ser pendurada em algum lugar, como na imagem 4, né? Esse arranjo aqui que vocês estão vendo de uma roda e uma corda passando aqui pelo sulco é chamada então de roldana, tá? Que são máquinas simples, né, que facilitam muito alguns trabalhos. E esta roldana, ela é chamada de fixa, né, porque ela fica no mesmo lugar enquanto ela é usada. Como uma roldana fixa pode ajudar a levantar objetos mais facilmente? Suponhamos que um peso seja colocado, né, aqui nessa corda, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem. Você aplica uma força em um lugar e produz força em outro lugar. Aqui vocês estão vendo o rapaz puxando a corda aqui desse lado e ele tá fazendo uma força em outro lugar, né? Aqui no peso, né? Levantando a carga. Ele faz uma força aqui e acaba levantando essa carga. A quantidade de força que ele aplica aqui é a mesma aqui da carga, entenderam? Ou seja, né, a força potente é igual à força resistente, tá? Esse tipo de roldana, né, a fixa, ela pode alterar apenas a direção e o sentido da força, tá? Em vez de puxar para cima e levantar um peso, com a roldana puxamos de cima para baixo para fazer um peso subir. Para realmente facilitar o trabalho, as roldanas fixas só não são suficientes, tá? É preciso um outro tipo de roldana. Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo de roldana móvel, tá? Coloquei a fixa aqui também, para vocês compararem com a móvel, a diferença das duas. A móvel, ela se move junto, né, com a carga. E ela reduz a força necessária para levantar determinada carga. Cada trecho da corda, ela sustenta metade do peso de uma carga. A força necessária para levantar um objeto de peso é definida a partir do número de polias móveis, né? O número de roldanas móveis, configurando a seguinte equação: força é igual ao peso dividido por 2 elevado ao número de polias móveis, tá? Aqui nós temos a imagem de uma polia, né? Aqui nós temos a número 1, ela é uma polia fixa. A 2, então, ela é uma móvel. E a 3 e a 4 também são móveis, tá bom? Repare a figura a seguir. A polia de número 1 é fixa e apenas muda a direção de aplicação da força, mas não gera diminuição do esforço necessário para levantar o objeto. A polia 2 está presa ao objeto erguido e não há contato direto entre ela e o teto, por isso ela é denominada polia móvel.
Cada polia móvel diminui pela metade. O peso é dividido entre os cabos. A força necessária para levantar um objeto, quanto maior for o número de polias móveis, menor será a força aplicada sobre o sistema para mudar a posição vertical do objeto. Aqui nós temos um outro exemplo de máquina simples, tá? É o plano inclinado, tá? E o plano inclinado, ele é uma superfície plana e elevada, né? E também inclinada, que, por exemplo, essa rampa aqui que vocês podem ver na imagem, né? Essa rampa, ela serve para multiplicar forças, né? Cujo ponto de início e fim encontram-se em diferentes alturas. Durante uma mudança, é comum ter de colocar móveis pesados dentro de um caminhão. E com o auxílio de um plano inclinado, de uma rampa, né, a força necessária para elevar algo pesado é menor do que se levantado verticalmente. Quanto menor a inclinação, maior a distância a percorrer e menor será o esforço a ser empregado. E quanto maior o ângulo de inclinação, menor a distância, sendo o esforço, então, um pouco maior. E aqui nós temos dois exemplos de plano inclinado, uma cunha e um parafuso, tá? A cunha ela é um objeto que possui dois planos, dois lados, postos em ângulos agudos. O resultado é uma força maior e serve para cortar com maior facilidade vários materiais, né? Entre eles a madeira. E o machado é um exemplo de cunha. O parafuso, ele é um exemplo também de plano inclinado, porque a rosca, ela é um pequeno plano inclinado em volta de um cilindro, né, como se fosse uma minúscula rampa em caracol, e isso ajuda a encaixar o parafuso em algo sem usar muita força.